Depois de explicar a regra de vários jogos, a maioria das meninas começam a jogar, mostrando seu lado competitivo. E até mesmo Kuro o ajuda em alguns jogos e joga sua própria partida de xadrez contra Yuki. O Hirako fica surpreso com o fato dos cães entenderem as regras um dos outros, e embora ache isso fofo à primeira vista, ele sente uma energia assustadora vindo deles. Até mesmo a Urushi tenta jogar contra os cães, mas ela acaba sofrendo uma derrota esmagadora. O Hirako também tenta jogar contra as meninas e tenta se vingar pela Urushi, mas assim como ela, ele acaba sendo completamente derrotado. Então ele decide jogar um outro mini-jogo, que ele também havia construído, mas mesmo nesse jogo as meninas o derrotam. Assim eles passam o inverno juntos em um ambiente muito quente e brincam o dia inteiro. Os dias passam mais rápido do que eles esperavam, pois a neve logo derrete e a primavera chega novamente. E quando o clima fica mais quente, o Hirako sai de casa para dar algumas batatas a Sabuton, mas antes que eles possam fazer qualquer coisa, eles ouvem um alarme e graças ao número de batidas, o Hirako consegue localizar a direção em que o intruso está se aproximando. Então eles olham nessa direção e veem uma enorme criatura se aproximando em alta velocidade. O Hirako pergunta o que aquilo é, e a tia esclarece muito preocupada, dizendo que aquilo é um Wyvern. A fera se prepara para atacar, então a tia e a Urushi criam uma defesa mágica. Ambas conseguem criar uma enorme barreira que protege todo o local, inclusive a grande árvore. Mesmo assim, vários pedaços de destroços não queimados caem perto dos campos de cultivo, e então as elfas fazem o seu melhor para apagar o fogo. A tia pergunta se elas devem atacar, mas a Urushi admite que não tem certeza se eles podem atravessar a barreira dessa criatura, e elas também não podem escapar, pois a fera irá os seguir. O Hirako se desespera sem saber o que fazer, e o mesmo acontece com as meninas, pois o ameaçador dragão inferior começa a avançar na direção deles. Em meio ao desespero, o Hirako diz a si mesmo que o mais importante é proteger a todos, e ao pensar nisso ele acaba transformando a sua ferramenta agrícola em uma poderosa lança. E apesar de não entender o que está acontecendo, o Hirako não perde tempo e decide usar a sua lança contra a criatura. A fera cria 3 barreiras de proteção contra o ataque, mas a lança do Hirako atravessa todas e atinge uma das asas do dragão. A lança é devolvida à mão do Hirako, que sem hesitar arremessa novamente com uma grande força, e dessa vez ele perfura o peito da criatura, a derrubando na floresta. Quando tudo terminou, as garotas ficaram sem palavras, estando completamente chocadas, e então eles decidem ir ver o cadáver dessa criatura na floresta. Ao encontrá-lo, Hirako pergunta se há muitas feras como esta por aqui, e a Urushi responde que sim, mas somente nos lugares onde eles vivem, e que é muito raro encontrar um tão grande na floresta. O Hirako, com um olhar sério, pergunta se há alguma possibilidade de alguém ter enviado essa criatura para atacá-los, mas a tia lhe diz que isso é improvável, pois mesmo que a criatura estivesse sob o comando de alguém, essa pessoa não enviaria uma criatura tão rara e valiosa somente para checar algo na floresta. Portanto, é mais provável que tenha sido uma criatura selvagem agindo sozinha, e o Hirako chega à conclusão de que tudo não passou de um feliz e raro incidente.